Bom dia, meninos, meninas. Hoje começamos uma aula sobre formas geométricas, ok? Bom, vamos começar do início. Existem dois tipos de formas geométricas, ok? Como eu coloquei aqui. Existem as formas que nós chamamos de poliedros, tá aqui, e existem os corpos redondos, tá? Daqui a pouco nós vamos dar exemplos de cada um. Mas vamos tentar entender as características, ok? Poliedros são sólidos, ok? Ou seja, você consegue pegar, é palpável. Eu consigo, como essa caneta não é um poliedro, ela é um corpo redondo, mas eu consigo pegar a caneta, né? É um sólido. Então, poliedros são sólidos, assim como corpos redondos também são sólidos. Então, o que estamos trabalhando agora é sólidos, ok? Bom, se eu tenho sólidos, corpos redondos e poliedros, beleza. Como que eu diferencio os dois? O corpo redondo é o mais fácil. Ele tem uma superfície curvilínea, né? Então ele tem, por exemplo, a caneta, você percebe que a caneta, ela tem curva, tá vendo, ó? Ela tem uma parte dela que é abaulada, né? Esse cilindro. O mouse, por exemplo, do computador, ele tem essa superfície que é curvilínea. Professor, mas o mouse embaixo é reto, mas no geral ele tem uma superfície curvilínea. Quando a gente entra no campo do poliedro, por exemplo, ele não pode ter nada de curvas. Nenhum contorno curvilíneo, somente faces retas. Por exemplo, um cubo, né, o dado que a gente brinca, né, de jogar aqueles joguinhos de torrinha. Então, essas características aqui são fundamentais para a gente entender. Então vamos lá, poliedros eles possuem o quê? Faces retas, ok? Então só tem face reta. Daqui a pouco nós vamos fazer alguns desenhos. Ele não é curvilíneo em hipótese alguma, não tem exceção, ok? Então se tem curvas, não é poliedro, tá bom? Se tem curva, vou repetir, se tem curvas no objeto, não é poliedro, tá bom? E o poliedro ele vai ter vértices, faces e arestas, já vamos ver o que é isso daqui a pouquinho, tá bom? Então você percebe que o corpos redondos é muito mais fácil, porque tem poucas coisas para decorar, e o poliedro você tem que lembrar desses conceitos. Então lembrando, vamos fazer uma recapitulação. Poliedros, sólidos, faces retas, não pode ter curva, não é curvilíneo, então uma coisa puxa a outra. Possui vértices, faces e arestas. Guardem esses nomes: vértices, faces e arestas. Corpos redondos, sólidos, porém curvilíneos. Tá bom? Então vamos começar um pouco mais a fundo. Vamos falar, vamos conhecer um poliedro, né? Vamos lá, poliedro vai ter alguns tipos. Alguns tipos de poliedros. Nós temos, por exemplo, o primeiro tipo de poliedro, nós vamos pegar, são os prismas. Prismas. Segundo tipo que nós vamos ver também, as pirâmides. Vamos ver, professor, o que é um prisma? Primeira coisa, ele é um poliedro? Se ele é um poliedro, ele precisa ter faces retas, ser um sólido e ter vértices, faces e arestas. Beleza, não tem curva nenhuma. A pirâmide também não pode ter curva, é sólido, está dentro do poliedro. Então o prisma aqui, vamos dar um exemplo de um prisma. Eu vou desenhar aqui um prisma de base triangular. Repara uma coisa. Para eu saber que é prisma, primeira coisa, ó, você repara que ele não tem curvas, é todo faces retas. Só que o prisma tem uma característica
diferente da pirâmide, ele tem duas tampas iguais. Olha só, eu tenho um triângulo aqui, tenho outro aqui. Essas tampas que são iguais têm que ter duas tampas iguais. Nós chamamos de base, tá? Essa aqui é a base 1 e aqui eu tenho a base 2. Então, uma característica do prisma é o quê? Ele tem duas bases iguais, tá bom? Duas bases iguais. A pirâmide, ela só vai ter o quê? Uma base igual. Igual. Uma base, né? Se tem uma, não é igual. Então, ela só vai ter uma base. Vamos dar um exemplo de pirâmide? Olha só. Deixa eu trocar a caneta. Pirâmide, vou dar um exemplo da mais simples aqui de desenhar. Pronto. Fiz uma pirâmide. Repara o seguinte. Olha a base dela aqui, ó. Isso aqui é uma pirâmide de base quadrada. E ela só tem uma base. Se ela tivesse duas bases iguais, seria o prisma. Então, o que faz você diferenciar o prisma da pirâmide é exatamente isso. Ó. O prisma tem duas tampas iguais. A pirâmide só tem uma. Mas os dois são o quê? São o quê? Eu falei agora há pouco. Os dois são poliedros, ok? Os dois são poliedros. Meninos, até aqui tudo bem? Porque agora nós vamos entrar, vamos estudar um pouquinho melhor os prismas e depois melhor as pirâmides, tá bom? Pausa o vídeo, copia, tá feito? E eu vou apagar e nós vamos continuar. Bom, vamos lá. Prismas, vamos pegar só os prismas. Vamos entender um pouquinho da anatomia dele, o que é vértices, faces e arestas. Então, vamos pegar um prisma como exemplo. Vamos pegar aquele que nós estávamos usando, um prisma de base triangular. Professor, e se fosse a base um quadrado? Então, seria um prisma de base quadrangular. Né? Ou, nós vamos ver depois que ele tem um nome especial que se chama bloco retangular. Bom, vamos lá, vamos entender o que é vértice, face e aresta? Vamos colocar aqui, ó. Vértice. O que será que é face? E o que será que é aresta? Então, o mais fácil aqui, a aresta é como se fosse a linha. Tá bom? Então, por exemplo, aqui eu tenho uma aresta, ó, duas arestas, três. Ah, essa aqui conta, professor? Conta, mas eu não estava vendo ela, mas conta. Tem que contar todas as linhas que compõem o sólido. Então, vamos contar comigo, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, 8, 9. Repara o seguinte. Então, nós temos 9 arestas. Professor, mas eu vou ter que contar isso aqui toda vez? Em alguns exercícios sim, mas depois eu te ensino uma manha. Agora não é hora disso. Agora nós vamos... eu te contei com você para você entender que arestas são todas as linhas que formam o meu poliedro, né? No caso o prisma. Então, eu vou separar uma aqui e vamos escrever que isso aqui é a aresta. Aqui nós estamos conhecendo, né? Aresta. Professor, e o que é face? A face seria uma parte, uma tampa, uma dessas tampas. Por exemplo, aqui eu tenho uma face. Ó, isso aqui é uma face. Esse aqui também é face, professor? Também é face. Então, ele seria cada parte plana
e reta, tá bom? Que tem no seu poliedro, tá bom? Então é cada tampa, vamos colocar assim entre aspas para você entender, são as tampas. Feio esse português, mas fácil para você entender. E os vértices? Os vértices são o quê? São os encontros das arestas, ó. Esta aresta encontrou com essa, aqui encontrou com essa. Aonde eles se encontram, a gente coloca um pontinho, ó. Então, eu posso falar que o vértice é o encontro das arestas. Professor, é a festa das arestas? Não, é só um encontro, onde elas se encontram, ok? Então, vamos comigo aqui, ó. Vamos entender. Vamos contar aqui quantos vértices tem, só para a gente treinar. 1, 2, 3. E vai ter mais 3 lá do outro lado, ó. 1, 2, 3. Então, nesse caso, ela tem 6 vértices. Tudo bem até aqui? Entenderam o que é vértice, o que é face e o que é aresta? Você entendeu bem isso? Então, copie essa parte, faça um mapa mental, pause o vídeo para isso. Eu já vou apagar e vamos seguir. Bom, agora sim vamos fazer a contagem, a relação. Qual será que é a relação que eu tenho de vértices, faces e arestas? Eu vou colocar aqui, ó. Tá bom? Vamos lá. Se eu pegar Vamos pegar aquele que nós estávamos? Seguir o mesmo raciocínio. Tenho aqui um prisma de base triangular. Vamos contar quantos vértices, faces e arestas, ok? Aliás, eu vou ganhar espaço, porque eu quero fazer mais de um exemplo. Eu vou apagar essa parte aqui, ó. Vamos lá. Primeira coisa, conta os vértices, ok? Vértices 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, tenho 6 vértices. E faces, professor? Conta quantas tampas, ó. 1, 2 do outro lado, 3 embaixo, 4, 5. Tem 5 tampas aí, ok? Até aquela do lado de lá, tem que contar todas, tá bom? 5 faces. E arestas? Vamos contar linha por linha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, tem 9. Professor, o mais difícil de contar vai ser a aresta, né? Com certeza. Mas eu vou te ensinar um jeito facinho de contar isso aqui, tá bom? Sem precisar ficar contando, você vai saber quanto dá isso aqui. Por quê? Porque tem uma relação matemática, veja bem. Vértices mais faces menos aresta tem que dar sempre 2. É a prova real. Isso aqui é fixo, não muda. Vamos fazer a nossa continha? Vértices mais faces menos aresta. Ficou 6 mais 5 menos 9. Primeiro soma, tá? Então vai ficar 11 menos 9. Isso aqui ficou, olha, bateu. Mas isso aqui não serve só para fazer prova real, não. Veja bem. Para que serve, professor? Para não precisar ficar contando aresta. Você conta só vértices e faces, que é mais fácil. Você pode fazer o seguinte. Então, se eu fizer vértices mais a faces, quantidade de faces, menos 2, tem que dar a quantidade de arestas. Então, veja bem. Eu falei para você que vértices foram 6. Faces foram 5. Então, se eu somar aqui, dá 11. Então, ficou 11 menos 2, certo? Você vai ter 9 arestas. Beleza? Bom, copia, refaça. Eu vou apagar. Vamos fazer mais exemplos, ver se isso aqui funciona. Vamos pegar um outro poliedro. Aqui mexer um pouquinho, deixa eu ver se continua enquadrado. Continua. Vamos lá, vamos fazer mais um exemplo. Vamos pegar um prisma de base pentagonal. Então, aqui seria um pentágono
E nós vamos contar quantos vértices, faces e arestas. E lembre-se bem que aqui você vai ter, ó, lá no fundo, outro pentágono igual da frente aqui, tá? Ó. Só para você não esquecer. Mas não vai precisar pensar muito nisso, não. Nós vamos fazer a nossa relação ali. Então vamos lá. Vamos contar os vértices. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Repara que existe uma relação, número de vértices com o número de lados da base. Isso aqui é um pentágono. Então tem 5 vértices aqui, mais 5 vértices do outro lado. Então eu tenho um total de 10 vértices, ok? E faces? Eu vou ter uma face para cada lado e 2 tampas. Então seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Professor, vamos fazer essa relação direto? Vamos lá. 10 mais 7 dá 17. Menos 2, você tem 15. 15 o quê? Arestas. Pronto. Sem precisar ficar contando aresta, né? Porque onde o aluno vai acabar se perdendo é na aresta. Para você não errar uma bobeirinha dessa, usa a relação que é mais fácil. Soma vértices mais fáceis e tira 2. Veja bem, ó. Vamos contar as arestas na mão só para a gente conferir? 1, 2, 3, 4, 5, com mais 5 lá 10 e mais 5 indo daqui para lá, fica 15, ok? Vamos fazer só mais um? Vamos fazer um bloco retangular? Né? Bloco retangular, professor. Aqui. Vamos lá. E eu encerro essa parte aqui e a gente faz outro videozinho de pirâmide, tá bom? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cuidado que tem um aqui, né? Ó. 8. Então eu tenho 8 vértices. E faces? Tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Soma isso daqui, então você vai ter o quê? 8 mais 6. Isso aqui vai te dar 14 menos 2. Você vai ter 12 arestas. Tudo bem? Vamos conferir, só para você ver aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tá bom? Espero que você tenha entendido até aqui. Esse vídeo eu acabo por aqui. Vou fazer mais um para a gente pensar nas pirâmides, ok? Depois mais um para corpos redondos. Então, bons estudos para vocês.